Começando agora sobre o nosso trabalho, né, do nosso projeto. O primeiro tópico, né, o que é o Smart Contracts e o que também é o Solid. Eu não coloquei aqui o tópico do Solid, mas eu vou explicar rapidinho o que ele é. O que é o Smart Contracts? Uma tradução literal seria contratos inteligentes, ou seja, uma forma de ter contratos sem a dependência de nenhum intermediador. Então, coloquei aqui alguns tópicos que eu encontrei de algumas fontes e, obviamente, fica livre para vocês pesquisarem a fundo, entender um pouco melhor sobre o que é um contrato inteligente, mas, resumidamente, são sistemas de contratos utilizados para executar transações automáticas sem necessidade de uma empresa, governo ou entidade para intermediar. A diferença de um contrato tradicional é que o smart contract é digital, não pode ser perdido ou adulterado e é auto-executável, ou seja, ele garante a segurança da execução de acordo usando para isso a tecnologia da blockchain. Então, resumidamente, vamos pegar um exemplo. Hoje, atualmente, quando a gente quer fazer um contrato com uma pessoa, a gente contrata advogado, a gente escreve todo o contrato, etc, etc. Imagina que a gente consegue digitalizar todo esse processo. Que como seria a digitalização? A gente escreveria o nosso contrato, a gente teria ainda assim, entre aspas, né, um advogado para redigir um contrato, mas o que vai acontecer nesse contrato? Então, imagina um contrato de herança. Esse contrato de herança é um contrato que vai ter uma execução depois da pessoa falecer e vai ter algumas ações. Por exemplo, a pessoa tem uma casa, a pessoa tem um veículo, então isso vai ter alguns donos depois do falecimento dessa pessoa que escreveu esse contrato. Então imagina que essa pessoa escreveria um contrato e passaria para um programador e esse programador redigiria esse contrato na blockchain. Ou seja, a blockchain a gente sabe que é uma coisa que vai ser imutável. Uma vez que está publicado na blockchain, nada muda. Então imagine que nesse smart contract vai ter lá aqui a carteira X, que é a pessoa que escreveu a herança, vai mandar um veículo para a carteira Y. Então, exemplo. Então, obviamente, estou falando uma coisa bem genérica, tá bom? Mas imagine que teria essa possibilidade. Então, você conseguiria escrever o seu contrato de herança, o que vai acontecer com seus bens, tudo no smart contract, vai ser uma coisa pública, validada, auditada, e aí você consegue criar várias regras que só vai acontecer depois que a pessoa faleceu, em um período tal vai ter essa transação, enfim, consegue fazer tudo de uma forma pública, sem depender de um governo para validar, ou uma entidade para validar aquele contrato. Geralmente, no Brasil, a gente usa os cartórios, né? Então, o cartório validaria esse documento, enfim. Então, imagine todo esse processo burocrático, a gente consegue tirar e passar por uma situação na blockchain. Então, isso é uma coisa, estou falando uma coisa bem genérica, tá bom? Então, smart contract seria isso. Então, dentro desse contexto smart contract, a Ethereum, né, na época, foi as pioneiras, né, entre aspas, implementou as smart contracts e a gente começou a trabalhar, né, a criação de alguns projetos na rede. E aí a coisa foi evoluindo. E aí surgiu, dentro da Ethereum, uma linguagem de programação, até então, chamada Solid. Então a Solid veio para ser um intermediador mais fácil para a gente desenvolver os nossos smart contracts com uma linguagem de alto nível, né? Então, ela é uma linguagem que tem uma semelhança muito com JavaScript, com PHP também, assim, a estrutura dela, né, de página principalmente. Então, ela surgiu para a gente conseguir criar esses smart contracts de forma mais simples. Então, o Solid, já respondendo também essa questão do Solid, o Solid é uma linguagem de programação que não necessariamente só usa a rede da Ethereum. Nos 2 vídeos que eu fiz anteriormente, eu até mostrei que o mesmo smart contract a gente consegue publicar em várias outras redes. Por quê? Hoje as redes, quando eu falo de redes, seria a rede Ethereum, rede da Binance, Smart Chain, rede da Polygon, enfim, essas outras redes, meio que possuem um padrão, e esse padrão hoje meio que adotaram o conceito, né, usam o Solid como uma linguagem de programação para desenvolver os smart contracts das próprias redes. Então hoje a gente consegue, pela Solid, fazer um smart contract e publicar em várias redes o nosso smart contract, o nosso contrato. Então a gente teria vários contratos em várias redes diferentes. Obviamente, cada rede a gente vai ter um endereço específico para aquele contrato. Mas, enfim, smart contract é isso. A gente vai trabalhar com Solid. Então eu já mostrei num vídeo anterior sobre como fazer um ambiente, mas aqui eu também vou mostrar rapidinho como a gente vai criar esse ambiente de trabalho. Mas a ideia é que, para começar, você
para entender esse conceito de smart contract, então imagina a gente está descentralizando todo o nosso conteúdo. Então tudo que era uma coisa feita de forma física, a gente está conseguindo colocar tudo no mundo digital, ok? Espero que tenham ficado um pouquinho claro sobre smart contract, o que é Solid, e como eu comentei, o Solid hoje a gente não faz apesar que a gente usa alguns conceitos usando as nomenclaturas da Ethereum, nada impede a gente utilizar em outras redes. Inclusive, a Solana tem a sua própria linguagem de programação, mas hoje a gente consegue usar o Solid e converter o que a gente fez em Solid para a rede da Solana, por exemplo. Então, hoje, o Solid não é uma linguagem que eu vejo como uma linguagem limitada. Pelo contrário, é uma linguagem que está sendo altamente utilizado por vários programadores, já vem sendo usado muito, e hoje tem várias artimanhas, artifícios, a gente conseguir utilizar a mesma linguagem para outras redes que não utilizam Solid. Então, essa é uma vantagem também que eu vejo, é assim como trabalhar com uma plataforma híbrida, né? Então, surgiu há uns anos atrás a plataforma híbrida, então eu vejo que o Solid está caminhando de uma maneira também que a gente consiga ser meio que um híbrido, né? Nessas várias redes que vão surgindo ao longo do tempo. Então a ideia está esse overview do que é Smart Contract e que é Solid, e nos próximos a gente vai continuar o nosso tópico.